Olá, meus amigos, meu nome é André, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palmeiras Racional. E o vídeo de hoje é sobre ele, Dom Abel Fernando Moreira Ferreira, ou simplesmente Abel. Para meio entendedor, meia palavra basta. Em cerca de um ano e meio, Abel Ferreira e sua comissão técnica já entraram para a história do Palmeiras. Conquistaram títulos inesquecíveis, vitórias históricas, batalhas épicas, goleadas massacrantes sobre nossos rivais e jogos que ficarão eternizados na história do torcedor palmeirense. E o intuito desse vídeo é listar os 10 maiores jogos do Palmeiras na era Abel Ferreira até o momento que esse vídeo está sendo gravado, que é final de abril, começo de maio. Então espero que ainda tenha muitos jogos grandiosos pela frente, que a gente possa atualizar essa lista com mais jogos importantes, mas acho que esse período que o Abel está aqui já dá para fazer uma lista bem legal de 10 jogos que vão ficar na memória do torcedor do Palmeiras. Então, antes de começar a falar sobre esses jogos, eu peço para você deixar seu like para fortalecer o nosso canal e também deixa aqui embaixo um comentário sobre qual a tua lista. Não precisa ser 10 maiores jogos, pode ser os 3 maiores jogos do Palmeiras, do Abel Ferreira. Deixa aqui quais jogos te marcaram como torcedor. Para começar a nossa lista, nada melhor do que falar do nosso freguês mais fiel, não é mesmo? É ele, o Corinthians, que Abel Ferreira já venceu algumas vezes, algumas goleadas bem interessantes, e uma delas é o nosso 10º colocado, 3-0 sobre o Corinthians Brasileirão de 2022, jogo bem recente que aconteceu na Arena Barueri. Eu coloquei esse jogo porque ele demonstra a supremacia, a superioridade do Palmeiras em relação ao Corinthians hoje em dia. Foi um jogo que o Palmeiras não precisou acelerar tanto, não precisou pressionar tanto, ganhou de 3-0 naturalmente, poderia ter feito mais gols, poderia ter feito 4, 5, 6 gols e no fim acabou sendo 3-0. Palmeiras, depois de ter feito 2 gols logo no início da partida, puxa o freio de mão, administra o placar e mesmo assim o Corinthians não consegue gerar nenhum perigo de gol, não consegue criar praticamente nada e o Palmeiras é extremamente superior em campo. E esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele já goleou os seus rivais algumas vezes, então às vezes acaba até perdendo um pouco de valor, uma vitória por 3-0 sobre o Corinthians, a gente acaba achando algo natural, e não é natural vencer um clássico com tanta facilidade por um placar elástico. Então, como demonstração dessa superioridade do Palmeiras, eu coloco esse clássico em 10º lugar para iniciar nossa lista. Rasgando ali para cima do Zé Rafael, o árbitro disse que não foi nada. E olha o contra-ataque. Bola pro Dudu aqui na ponta direita. Ele vai chegar, por dentro tem o Veron. Dudu trouxe para a perna esquerda, a batida! Em 9º lugar, Palmeiras 2, Al Ahly do Egito 0. E aí você pode me perguntar, poxa, mas um jogo contra o Al Ahly foi mais importante do que uma vitória contra o Corinthians? E eu digo que sim, pela todo o entorno que envolvia esse jogo, toda a pressão, o ambiente. O Palmeiras entrava muito pressionado nessa semifinal contra o Al Ahly, não poderia perder. Tinha feito um Mundial um ano antes, que não se preparou bem e acabou caindo nas semifinais logo de cara. Então, para esse Mundial que ocorreu no início de 2022, o Palmeiras precisava, no mínimo, passar para as finais, ganhar o jogo da semifinal. Eu confesso que, pelo menos eu, fiquei mais nervoso antes do jogo contra o Al Ahly do que o jogo da final contra o Chelsea. Sabendo da pressão que era esse jogo, sabendo da obrigação que o Palmeiras tinha de ganhar, eu fiquei mais nervoso contra o Al Ahly e o Palmeiras fez um grande jogo, né? Ele dominou muito bem o jogo, dominou completamente a partida, fez os seus gols ali no final do primeiro tempo e logo no início do segundo tempo, pressionou bastante o Al Ahly, ficando no campo de ataque. Depois, quando fez os 2-0, recuou, administrou mais o placar, mas demonstrou uma evolução do Palmeiras no ano de 2022 que a gente está vendo, que é um futebol mais ofensivo, mais agressivo do Palmeiras nesse ano. O time está mais encorpado, está sabendo como se comportar melhor em campo. E eu acho que essa partida contra o Al Ahly foi muito bem jogada pelo Palmeiras. O time soube administrar muito bem essa pressão externa que tinha de obrigação de vitória
e fez um grande jogo, focou apenas na partida e saiu com o resultado, com a vitória, que nos colocou na final. E para não dizerem que eu sou clubista, a 8ª colocação nessa lista é uma derrota. 2-1 para o Chelsea na final do Mundial de 2021. Como Abel Ferreira fala, as derrotas fazem parte do processo de evolução de uma equipe. O que difere, na minha opinião, como torcedor, é como nós encaramos cada derrota. Esse jogo contra o Chelsea, sem dúvida nenhuma, foi um jogo difícil, duro para o torcedor. É difícil de digerir uma derrota dessa e uma vitória que o Palmeiras e o torcedor esperavam tanto. Mas a gente acaba saindo de cabeça erguida por tudo que o time realizou, por tudo que o Palmeiras, como um todo, realizou no Campeonato Mundial. O Chelsea era amplamente favorito, ele era muito superior ao Palmeiras. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem como comparar os elencos. Os times principais da Europa são muito superiores aos times aqui da América do Sul. E a diferença técnica era gritante. Porém, o que a gente viu no jogo não foi isso, não foi essa diferença toda. O Palmeiras muito aplicado taticamente, com um plano de jogo muito bem determinado pela sua comissão técnica, praticamente travou o Chelsea. O Chelsea não conseguiu criar grandes oportunidades de jogo. O Everton não teve que fazer grandes defesas. O Chelsea praticamente fez os seus 2 gols nas 2 oportunidades que teve, uma no início do segundo tempo, no cruzamento, e o Lukaku ganha de cabeça. E depois a gente consegue empatar. E aí no finalzinho, na prorrogação, faltando 5 minutos para ir para os pênaltis, o Chelsea acaba encontrando, num lance muito fortuito, um pênalti e acaba ganhando o jogo por 2-1. Então, por mais frustrante que seja essa partida, como o Palmeiras jogou, como o Palmeiras se dedicou, competiu contra o Chelsea ficou com a bola no campo de ataque, ficou muito em cima, mas o Chelsea não criou muitas chances, não amassou o Palmeiras, e isso foi bem interessante. Foi um jogo que o time se dedicou ao máximo, deu tudo o que podia, e muitas vezes é isso que a gente pede. Outro fator para eu colocar desse jogo aqui nessa lista é a torcida, que fez uma festa maravilhosa em Abu Dhabi, já na semifinal, e na final então foi mais incrível. Nós invadimos os Emirados Árabes, invadimos Abu Dhabi, fizemos uma festa incrível, todo mundo se impressionou, os habitantes ali dos Emirados Árabes se encantaram com a torcida do Palmeiras. O próprio técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, também elogiou demais, citou que era uma atmosfera incrível. Então todo esse ambiente que a torcida do Palmeiras transformou Abu Dhabi faz esse Mundial em si ter sido um grande torneio. Embora a gente não tenha saído vitorioso no final, nós saímos de cabeça erguida e com o sentimento de dever cumprido. Kai Havertz, ele vai para a cobrança. Kai Havertz na bola, o Everton. Partiu, Kai Havertz, bateu! E eu aposto que nossos rivais soltaram um leve sorriso quando eu citei esse jogo contra o Chelsea no Mundial. Mas isso já vai acabar, porque a gente vai relembrar o que acontece aqui no nosso cenário sul-americano. E na 7ª posição tem eles de novo, o Corinthians. Agora um 4-0 no Allianz Parque para o Campeonato Brasileiro de 2020. Um jogo que o Palmeiras destruiu o Corinthians, aniquilou, foi muito superior. E ao contrário desse jogo que foi 3-0, que eu citei na 10ª posição, esse jogo dos 4-0, o Palmeiras não tirou o pé, o Palmeiras massacrou, foi para cima e foi impiedoso com o Corinthians. 2 gols de Rafael Veiga, 2 gols de Luiz Adriano, Palmeiras amplamente superior, mais organizado, mais dominante durante a partida. E esse foi o jogo que depois saiu um bastidor do vestiário do Corinthians e o Fábio Santos fala que não tinha como enfrentar o Palmeiras de igual para igual, que se não fosse a expulsão do Gabriel, o volante do Corinthians, o placar ia ser 5-6-0. Então os próprios jogadores do Corinthians admitindo toda a superioridade do Palmeiras e que não tinha como eles jogarem de igual contra igual contra a gente. Então esse jogo aí também é um marco, né? 4-0 não é sempre que acontece, embora nos clássicos paulistas a gente tenha fazendo com frequência 3-0 em um, 4-0 em outro, né? Os nossos rivais não conseguem fazer isso com a gente. Mesmo quando a gente estava em uma fase com times fracos ali no começo do século, Corinthians e São Paulo não conseguiam aplicar essas goleadas em cima de nós, como nós aplicamos neles agora. Então esse é um jogo aí 4-0 que vai ficar
eternizado. Infelizmente não tinha torcida no estádio, senão seria muito mais legal, mas a gente vê aqueles gols, a gente relembra aquelas jogadas e sente um prazer enorme em ver uma superioridade do Palmeiras em cima sobre o nosso principal rival. Luiz Adriano desarmado, voltou pro Rafael Veiga! Gol! Bom, eu falei aqui do Corinthians, mas tem um outro rival nosso que vem apanhando bastante da gente nos últimos anos de maneira impiedosa, e com o Abel Ferreira também tem um jogo histórico, uma classificação histórica. Palmeiras 3-0 no São Paulo, Copa Libertadores de 2021, quartas de final, jogo da volta. Depois de um jogo de ida difícil no Morumbi, que foi 1-1, o Palmeiras no Allianz Parque domina completamente a partida, já faz um gol logo no começo com o Rafael Veiga, e aí é superior o jogo todo. Faz um gol com o Patrick de Paula, depois um golaço com o Dudu, um gol maravilhoso, e o Palmeiras avança de fase. Era um duelo que o torcedor tinha um certo receio, porque na Copa Libertadores o Palmeiras tinha dificuldades contra o São Paulo, foi eliminado algumas vezes pelo seu rival, mas nessa tinha que ser diferente, e foi. O Palmeiras atropelou o São Paulo no jogo da volta e avançou para a semifinal em rumo ao tricampeonato da Libertadores. Muitos são paulinos antes dos jogos falaram, relembraram esses duelos anteriores que aconteceram na Libertadores entre as duas equipes, para falar que o Palmeiras era freguês, que não sei o quê, mas a verdade é que nos últimos anos o Palmeiras tem sido amplamente superior ao São Paulo e tem demonstrado isso em campo, com vitórias históricas, mas não foi o último jogo entre os dois aqui não, hein? Então, torcedor São Paulino que está nos acompanhando, calma. Tem mais um ainda. Espera aí. O ataque ainda é do Palmeiras. Que grande defesa do Volpi. Olha onde está o Danilo. Sobrou pro Dudu. Que golaço! O quinto jogo dessa lista talvez cause um pouco de polêmica, porque muitos palmeirenses colocariam esse jogo entre os 3 maiores da era Abel Ferreira. Mas, com tudo que se tornou o Palmeiras de Abel Ferreira nesse 1 ano e meio, eu coloco esse jogo na quinta colocação. Palmeiras 1, Santos 0, final da Libertadores de 2020. E aí vocês devem me perguntar, como um título de Libertadores, depois de 21 anos, fica apenas na quinta colocação? E a minha visão é o seguinte: se o Palmeiras tivesse ganhado essa Libertadores e a Copa do Brasil de 2020 lá contra o Grêmio, e não tivesse ganhado mais nada de muito relevante, aí sim eu colocaria essa final da Libertadores entre os 3 primeiros jogos, entre os 3 principais jogos. Mas ocorreu tantos outros jogos históricos que eu acho que acabou perdendo um pouco o brilho desse jogo contra o Santos, se é que vocês me entendem. E o engraçado é que o gol do Breno Lopes eu colocaria assim entre os 3 principais da era Abel Ferreira, se eu fosse fazer uma lista. O gol, sim, o gol é histórico, mas o jogo em si eu não colocaria, porque não foi um grande jogo entre as duas equipes, não teve muitas chances de gol, foi um jogo muito travado, muito disputado, muito competitivo, que as duas equipes não deixaram o adversário jogar. Tanto o Palmeiras marcou muito bem o Santos e o Santos marcou muito bem o Palmeiras. É uma partida que eu não revejo o jogo inteiro, eu revejo o final, a parte que tem o gol do Breno, mas o jogo em si inteiro eu não coloco. É um jogo histórico, é uma vitória, é um título depois de 21 anos que o Palmeiras conquista a Libertadores de 99 e conquista aí em 2020. Então é histórico, mas devido aos outros títulos que vieram, aos outros grandes jogos que vieram depois e até antes, eu coloco esse contra o Santos um pouquinho mais abaixo, na quinta colocação. Vai pra frente o Danilo. Faz o toque, buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado! E para exemplificar um pouco o que eu falei sobre o jogo contra o Santos, a quarta posição é o jogo de uma fase anterior ao do Santos. River Plate 0, Palmeiras 3, semifinal da Libertadores, jogo de ida. Esse jogo é histórico, né? Esse jogo todo palmeirense vai se lembrar. Tanto o jogo da ida, quanto o jogo da volta, todo o sofrimento que foi. Mas eu coloco esse jogo na frente do jogo contra o Santos porque tem muito o dedo do Abel Ferreira. Como é uma lista dos maiores jogos da era Abel Ferreira, acho que nada mais justo do que colocar esse jogo contra o River na frente do jogo contra o Santos,
porque é um jogo que tem interferência direta do Abel na parte tática. Quando ele coloca o Gabriel Menino para fazer a ala direita ali do lado do Marcos Rocha, e aí começa a dificultar o River Plate a criar jogadas de ataque. O River começou muito bem o jogo, criando algumas chances, e aí quando o Abel faz essa alteração de jogar o Gabriel um pouco mais para trás, ele anula completamente o ataque do River Plate, o River começa a ter mais dificuldades, e aí o Palmeiras vai ganhando corpo durante a partida até encontrar o seu primeiro gol ali na metade do primeiro tempo com o Rony, e depois tem os outros 2 gols no segundo tempo, aquela jogada de falta, de bola parada, muito bem trabalhada, muito bem ensaiada, e depois daquele gol histórico do Luiz Adriano. Eu sei que nós torcedores pegamos um ranço enorme do Luiz Adriano, eu também, mas não podemos negar aquele gol dele contra o River, que vai ficar na história do Palmeiras. Não tem como, o drible de corpo que ele faz, a arrancada do meio de campo carregando a bola e a frieza para finalizar na frente do goleiro e fazer 3-0 para o Palmeiras. Aquilo foi sensacional, aquele gol foi marcante, eu sempre vou lembrar daquele gol. E a partida como um todo, o Palmeiras com 3 meninos no meio de campo, né, os 3 porquinhos, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. O Rony deslanchando na Libertadores, fazendo um gol super importante, que foi o gol que abriu o placar nesse jogo. O Luiz Adriano depois fazendo o 3º gol, então foi o gol histórico. Foi um jogo que colocou o Palmeiras de novo no mapa ali do continente sul-americano, que o Palmeiras, na minha opinião, voltou a ganhar o respeito do continente, porque o River era uma equipe sempre muito temida, né? Esse River Plate do Gallardo é uma equipe muito respeitada, muito vencedora, e não é qualquer time que vai lá na Argentina e ganha do River Plate por 3-0. Então, esse é o jogo número 4 da nossa lista. E bom, o jogo que está no 3º lugar no meu ranking de top 10 é um jogo que Abel foi muito criticado, foi massacrado, duvidaram dele, mas ele tinha um plano. Calma, calma que vai dar tudo certo. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, semifinal Libertadores de 2021, jogo da volta. O jogo da ida tinha sido 0-0, o Palmeiras foi muito criticado porque jogou muito defensivamente, e o plano de Abel era muito simples, era nítido e era algo que já havia sido feito diversas vezes, que era não tomar gol em casa no jogo da ida e jogar por um gol fora no jogo de volta, com um regulamento que premiava o gol fora de casa. Essa era uma estratégia de Abel Ferreira para enfrentar um Atlético Mineiro que era melhor que o Palmeiras, que estava em melhor fase que o Palmeiras e que era muito favorito contra o Palmeiras. E nós fomos lá e eliminamos o Galo. Então, depois desse primeiro jogo, tiveram muitas críticas. Aí depois teve o jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro, no Allianz Parque, que o Palmeiras podia dificultar ali o São Paulo, né, num possível rebaixamento. E o Palmeiras vai com o time reserva e perde a partida. Aí Abel Ferreira é massacrado por torcida, por mídia, por todo mundo, e ele fala que ele tinha um plano, e o plano dá certo, e o time vai inteiro fisicamente contra o Galo, consegue criar boas oportunidades no primeiro tempo, tem boas chances de fazer o gol, acaba não fazendo. O Atlético sai na frente, faz 1-0, logo em seguida do gol tem uma outra chance de fazer o 2-0, a bola vai para fora. E aí é o que a gente fala de a sorte também faz parte da história dos campeões, né? E o Palmeiras respira, se tranquiliza, entra no jogo novamente. O Abel Ferreira tira o Rony, coloca o Gabriel Veron, que é uma alteração que quase ninguém faria. Provavelmente alguém colocaria algum centroavante ou um jogador que vinha jogando mais. O Gabriel Veron quase não vinha jogando. E é dele a jogada do gol. Ele ganha do Nathan Silva pela esquerda, cruza na medida e o Dudu faz 1-1 e o Palmeiras avança para a final da Libertadores. Então esse é um duelo épico na história do Palmeiras, que está na história, uma batalha estratégica de Abel Ferreira, tanto no fato de não querer levar gol dentro de casa, de buscar o gol fora, de deixar sua equipe fisicamente bem preparada, mesmo que isso significasse ter que poupar num clássico. Ele colocou o plano dele à prova e foi premiado
com a classificação e entrou na história do Palmeiras nesse jogo. É exatamente para ele. Vai embora o Veron. Ganhou o Veron. Tem o Danilo. O toque no meio! Gol! E o segundo jogo desse ranking é de um campeonato estadual. Vê se pode. Sim. Palmeiras 4, São Paulo 0. Final do Campeonato Paulista de 2022. Por mais que a gente fale que o campeonato estadual não tem mais o valor que tinha dos anos anteriores, que não tem mais aquele glamour que tinha dos anos 70, 80 ou 90, o fato é que as rivalidades locais alimentam esse campeonato. E o modo que essa final foi disputada faz esse jogo se tornar gigantesco na história do Palmeiras, e eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Primeiro, a gente tem que entender o contexto da partida. O primeiro jogo da ida no Morumbi, o Palmeiras foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Era um jogo equilibrado até então, 0-0, e no último lance do primeiro tempo, o VAR chama para um pênalti totalmente inexplicável, um pênalti totalmente inexistente, e o São Paulo acaba fazendo 1-0 no último lance do primeiro tempo, vai para o intervalo com a vantagem do placar. O Palmeiras volta muito mal para o segundo tempo, totalmente desconcentrado, acaba tomando 3-0, então o Palmeiras fica com um placar adverso de 3-0, praticamente todos ali naquele momento davam a final como perdida, mas aí no final do jogo o Rafael Veiga encontra um gol de falta e o Palmeiras desconta para 3-1 e ganha um respiro para o jogo da volta. Ou seja, o Palmeiras poderia fazer 2-0 no São Paulo, por exemplo, que levaria o jogo para os pênaltis. Outro contexto que a gente tem que colocar é o do local do jogo da volta. Como o Allianz Parque ia receber um show na terça-feira, ficaria inviabilizado de receber o jogo, a final do Campeonato Paulista, no domingo. Por isso o Palmeiras sugeriu que o jogo fosse feito no sábado. Isso não prejudicaria nenhuma das duas equipes. Mas o São Paulo bateu o pé e falou que o jogo tinha que ser no domingo, conforme estava no possível regulamento anteriormente. A federação aceitou e manteve o jogo para domingo. O Palmeiras então negociou junto com a W Torre, com o Allianz Parque, para conseguir de maneira provisória ter o seu estádio no domingo, mesmo que não fosse na capacidade total. Então tinha um palco enorme atrás de um dos gols, o que inviabilizou a presença de público atrás do Gol Norte, e o Palmeiras jogou com um público um pouco reduzido, mas isso não mudou nada a atmosfera. Pelo contrário, na minha opinião, isso inflamou mais a torcida para criar um ambiente infernal naquela final. Até rimou. Então, o clima daquele jogo era incrível. A atmosfera que a torcida criou de pressão em cima do São Paulo, de apoio para o Palmeiras, foi sensacional. E, de fato, ali a torcida foi mais um jogador para o Palmeiras, empurrou o time e o Palmeiras fez uma partida impecável. Na minha opinião, a melhor partida do Palmeiras na era Abel Ferreira foi esse 4-0 contra o São Paulo. Se a gente pegar apenas a parte do jogo jogado ali no campo, como o time se comportou e tudo mais, como o time aproveitou as oportunidades, esse para mim foi o melhor jogo da era Abel Ferreira, sem sombra de dúvidas. Então o Palmeiras pressiona, faz 2-0 logo no primeiro tempo, o que já levaria o jogo para os pênaltis. Mas se esse jogo terminasse 2-0 e o Palmeiras ganhasse nos pênaltis, ele não estaria nessa posição para mim, nesse top 10. O que faz esse jogo ficar na segunda colocação é o massacre do Palmeiras em cima do São Paulo. Foi acabar com a arrogância deles. Falaram tanto depois da primeira partida, falaram que o Palmeiras era freguês do São Paulo, que o São Paulo já estava com a mão no título, que o São Paulo era superior, que o Palmeiras não era tudo isso, que o Abel Ferreira era inferior a Rogério Ceni. Enfim, falaram um monte de besteira. E no fim tiveram que engolir um 4-0 humilhante no Allianz Parque. O terceiro gol de Dudu, um gol que na minha opinião vai ficar na história do clube, pelo menos na minha memória vai ficar esse jogo. É incrível aquela jogada, o toque de calcanhar do Dudu para o Rafael Veiga, depois o Dudu recebe na frente, faz um drible de corpo fenomenal em cima do zagueiro de São Paulo, e aí cruza o Rafael Veiga, entra na pequena área ali, finaliza e faz um gol sensacional, 3-0. E aí no final do jogo o Rafael Veiga ainda faz mais um gol
4-0 para o Palmeiras. Então, para mim, um jogo histórico, e mesmo sendo um campeonato estadual, por tudo que envolveu a partida, esse jogo merece estar na segunda colocação dessa lista. Rafael Veiga, olha o contra-ataque aí. Dudu aqui na direita, Veron fecha lá por dentro. Dudu vai para cima da marcação do Diego Costa, chamou para dançar, foi pro fundo, bateu cruzado, desvio! Bem, chegamos à primeira colocação e eu acredito que os mais atentos já devem imaginar qual é o jogo que eu coloquei no primeiro lugar. Não poderia ser diferente. Palmeiras 2, Flamengo 1, final da Libertadores de 2021 em Montevidéu. Um jogo monumental, um jogo histórico que nós ganhamos dentro do jogo, ganhamos fora do estádio, nas arquibancadas. Foi um jogo sublime, um jogo que nós calamos a soberba, a arrogância que existia do outro lado do nosso adversário, da torcida do nosso adversário. Então, é um jogo que pôs à prova as duas principais equipes do Brasil nos últimos anos. Então, Palmeiras e Flamengo vêm rivalizando tanto em campeonatos brasileiros como em Libertadores. O Flamengo era o campeão de 2019 e o Palmeiras o atual de 2020. Então, iriam se enfrentar os dois últimos campeões da Libertadores. Então, uma rivalidade que vem crescendo muito entre torcedores, entre clubes, e algo que sempre me incomodou muito por parte dos flamenguistas foi o desprezo que eles tinham com o Palmeiras. Em todos esses anos aí de Palmeiras campeão, de ganhando diversos títulos, sempre falavam que o Palmeiras jogava feio, que o estilo de jogo do Palmeiras era pobre, que não sei o que era um jogo defensivo, que eles que tinham um grande futebol, que não sei o que lá. Bom, as duas equipes se enfrentaram e o Palmeiras já com 5 minutos de jogo já abre um placar, uma jogada muito bem trabalhada. O Dudu puxa a marcação do Felipe Luiz e o Mike ataca as costas do lateral, cruza no meio da área para a entrada do Rafael Veiga finalizar. Um gol muito bem trabalhado. Depois disso o Flamengo vai para cima, tenta encontrar seu gol e o Palmeiras marca muito bem o Flamengo no primeiro tempo, com muita imposição física, fechando todos os espaços, faz um grande primeiro tempo e domina o jogo. O segundo tempo o Palmeiras cansa e aí o Flamengo consegue encontrar mais oportunidades de gol até acabar empatando o jogo ali na metade do segundo tempo. E depois tem um lance que ficou histórico na minha mente, que é o gol que o Michael do Flamengo perde. Era um jogo que já estava entrando no final do segundo tempo, o jogo empatado. O Michael recebe a bola ali na entrada da área do lado direito, finaliza, a bola passa rente à trave. Um lance que sempre que eu vejo, eu não acredito que a bola saiu. E aí o jogo vai para a prorrogação e aí entra a estrela de Abel Ferreira. Ele tira Rafael Veiga, o melhor jogador da equipe, mas que estava extenuado, estava muito cansado, não aguentava mais jogar, e coloca Daverson, o Deivinho. Quem poderia imaginar? Quem faria essa substituição? Quem colocaria o Daverson no lugar do Rafael Veiga? Muito poucas pessoas fariam isso. E Abel Ferreira é uma delas. Então ele coloca o Daverson até para ganhar mais força, mais presença ali na marcação, no ataque, né? Mais vigor físico. E logo no início da prorrogação, o Daverson rouba aquela bola do Andrés, corre em direção ao gol. O lance passa em câmera lenta para o torcedor. A gente fica imaginando, nossa, o Daverson, será que ele vai conseguir fazer o gol? A gente fica com medo que ele vai perder aquele gol. E ele finaliza ali no canto do Diego Alves, estufa as redes e faz o 2-1 para o Palmeiras e corre para os braços da torcida para ficar de fato na história do Palmeiras. O nosso menino Deivinho, nosso menino maluquinho Daverson. Então esse jogo é histórico por tudo que envolvia as duas equipes, pelo contorno de dramaticidade, pela substituição que Abel Ferreira faz, que dá muito certo, que é a alteração que nos dá o título da Libertadores, nos dá o tricampeonato. Então tem muito dedo do Abel Ferreira e tem o fato da arquibancada, né? O Palmeiras, a torcida do Palmeiras em menor número que a torcida do Flamengo, mas em muito mais qualidade. Então todos que estavam lá em Montevidéu cantaram, empurraram o Palmeiras desde antes do jogo, quando estava a Anitta cantando, fazendo o show na abertura do jogo. A torcida do Palmeiras já abafou o show da Anitta, já mostrou aqui que veio, qual era o intuito daquele jogo, qual era o sentimento daquele jogo. Então, torcida e time jogando juntos conquistaram
uma vitória incrível e essa é, na minha opinião, o maior jogo da era Abel Ferreira no Palmeiras até o momento. Pode ser que tenha outros jogos aí que vão aparecer no decorrer dos próximos anos que possam entrar aqui nessa lista e quem sabe até roubar essa primeira posição. Espero que a gente possa ter a oportunidade de vivenciar mais jogos assim. O Flamengo naquele mesmo esquema. Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol! Então, meus amigos e minhas amigas, essa é a lista que eu fiz dos 10 maiores jogos do Palmeiras na era Abel Ferreira. Deixa aqui nos comentários a tua lista, o que você concorda, o que você discorda, quais jogos que na tua opinião faltaram. Tem jogos da final da Copa do Brasil contra o Grêmio que eu não coloquei, 8-1 que o Palmeiras fez na Copa Libertadores, entre outros jogos históricos. Coloque aqui se tem algum jogo que você sentiu falta na lista, que você colocaria no lugar, a tua opinião, teu top 3, top 5 ou top 10 dos jogos da Abel Ferreira. E também curta o vídeo aqui, dá um like para fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Para chegar para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal Palmeiras Racional, tá certo? Obrigado a todos, um forte abraço e avante palestra!